Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Ah, a gente vai hoje falar sobre um tema que tem gerado muita polêmica, porque nunca ninguém dá muita bola, e são os gêneros textuais. Perdão, os gêneros gramaticais, tá? E no alemão a gente tem três, né? A nossa aula hoje, então, ela tem como objetivo, tá? Ensinar um pouquinho quem é que são os gêneros em alemão, né? E quais as regras básicas e algumas dicas também para memorizar, tá? É, geralmente, os gêneros a gente aprende lá no inicinho do A1, né? Mas essa aula ela é para todos que têm dificuldade de memorizar, de lembrar e de saber os gêneros em alemão, né? Então, vai desde do A1 até qualquer nível que você se apresente e tenha dificuldades, tá? É... Por que é muito importante aprender sobre os gêneros, tá? É... Todo mundo teme as declinações. O acusativo, o dativo, o nominativo, o genitivo, mas acaba se esquecendo de que é uma regra muito fácil de ser decorada, ela é muito de fácil aplicação, mas por que que se erra tanto, tá? E ao longo das aulas eu fui percebendo que, primeiro, a gente esquece de analisar a frase como um todo para saber qual é que é o caso que tem naquela frase, né? Existem algumas regras básicas e fáceis de aplicação para saber qual é aquele caso gramatical, se é o nominativo, se é acusativo, se é o dativo, tá? Então, eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que seguir uma checklist, tá? E tem gente que quer pular etapas e aí acaba esquecendo de fazer a análise da frase como um todo. Esse é um problema. O segundo problema é identificar se aquela palavra que eu vou declinar, ela é feminina, masculina, neutra ou plural. Então, a gente tem dois problemas na declinação, tá? E o principal, eu posso dizer para vocês, é a questão do gênero textual, tá? Bom, além disso, tá? Não fica parecendo como se vocês fossem gringos na hora de falar, né? Não sei se vocês já notaram, mas quando um estrangeiro vem para cá, ele fala sol, ele fala lua, e por aí vai, né? Algumas coisas que são horas que para nós ficam estranhas e esquisitas, mas eles fazem justamente isso. Eles pegam o gênero textual, não sei o que que tem gênero textual aqui hoje. O gênero gramatical da palavra que no idioma madre deles é feminino e acaba aplicando essa mesma regra para o português, tá? O que não é assim que deve acontecer, né? Então, além de vocês conseguirem fazer frases de declinação da melhor forma, sabendo qual é o gênero daquele artigo, vocês também não vão falar como gringo, como estrangeiro, né? É por isso que é importante, sim, a gente dominar pelo menos algumas regras básicas dos artigos, tá? Mas, dos artigos, dos gêneros, perdão. Mas então, o que de fato são os gêneros, né? Os gêneros, tá, gramaticais que a gente fala, eles categorizam os substantivos em classes, tá? No português a gente tem dois. A gente tem o, que é para o masculino, e a gente tem o a, que é para o feminino, tá? No alemão a gente tem três gêneros. A gente tem o der, que é para o masculino, o die, que é para o feminino, e o das, que é para o neutro.
Aí me perguntam, mas o neutro é para coisas? Como funciona o it do inglês? Eu sei que o it não é bem um, um, gê- um, um gênero, né? Ele é um pronome, mas não, o neutro não funciona para coisas, tá? Por exemplo, menina em alemão, que é Mädchen, é das. Ela recebe o artigo neutro. Existe uma regra para isso, tá? A gente vai conhecer essas regras depois, mas então não dá para generalizar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso para não é, pensar dessa forma. Sempre falam, né, que a gente precisa pensar no idioma, né? Então, mas a gente pega como base, como referência, o nosso idioma, ou pelo menos um outro idioma que a gente já conhece, e tenta aplicar aquelas regras no idioma novo que a gente vai conhecer. Mas a gente tem que tentar não evitar isso, tá? Para não causar maiores problemas, tá? Para justamente não acontecer esse negócio de falar, ai, a sol, ou lua, ou mesa, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem esses três, tá? E outra coisa também, né? Ah, por exemplo, tisch, né? Tisch é mesa. No português, mesa é feminino, tá? No alemão, mesa é masculino, tá? Então, vocês vão me perguntar, mas por que é assim, tá? É porque são regras de cada idioma, né? Cada idioma categoriza os seus gêneros gramaticais dessa forma. Existem regras e por aí vai. No português, ele é bem fácil de identificar, né? A gente pega o final do substantivo, né? Cadeira terminou com A, é feminino. Mesa terminou com A, é feminino. Copo terminou com O, então é masculino, tá? Em alemão, tá? A gente também vai reconhecer é, o gênero pelo final da palavra, tá? Mas não é uma letra que vai definir, é um tipo um sufixo, tá? Eu vou apresentar aqui uma explicação bem breve, mas bastante densa. Eu não quero que vocês se apavorem, porque geralmente as pessoas se apavoram, se assustam, mas meu Deus, quanta coisa! Eu não vou decorar isso nunca. Sim e não, né? Existem estratégias que a gente pode usar para memorizar algumas coisas, e com o tempo, isso vai se automatizando, tá? Então não se preocupem tanto com isso. Então, eu vou primeiro explicar as regras gerais, vou dar alguns exemplos e depois eu vou dar algumas dicas para vocês de aplicação, tá? De memorização, que também são formas como eu, quando estudante, também fazia, tá? Eu era uma pessoa, sou uma pessoa que aprendo bastante de forma visual. Então, para mim, cores, imagens, desenhos, essas coisas me ajudam muito, tá? Então, em primeiro lugar, é importante vocês saberem que tipo de aprendiz vocês são também, né? Isso pode ajudar vocês bastante. Ah, agora achei. Não estava achando aqui para compartilhar, tá? Bom, então, antes de eu começar também a explicar, eu quero comentar com vocês que, por eu ser uma pessoa visual, tá? Eu sempre estudei da seguinte forma: masculino utilizava a cor azul, feminino a cor vermelha e o neutro usava o verde, tá? Isso me ajudou a memorizar muita coisa, tá? Então, talvez seja, para quem for visual,
uma forma bastante simples de vocês decorarem, memorizarem, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o der, o die e o das. Como eu disse, vai ser um conteúdo denso. Vocês vão ter que mastigar ele uma, vocês vão ter que mastigar ele duas, três, quatro, cinco, seis, várias vezes, até vocês conseguirem entender e classificar as palavras de vocês dentro dos gêneros, tá? Vamos lá. Então, primeiro eu separei as palavras masculinas, tá? É, o que são consideradas palavras masculinas? Aqui são grupos de palavras, tá? Não estamos falando ainda de sufixos, como eu comentei antes, tá? Os sufixos já vêm em seguida, tá? Então, toda aquela palavra que designa o gênero masculino. Por exemplo, se eu falar a palavra homem, que é man, tá? Vocês logo vão dizer, man é masculino. Perfeito. Então vai ser der, né? Professor, lera. Aí vocês vão dizer, mas professor é masculino, né? Porque eu não estou falando professora, estou falando professor. Sim, masculino, der. Junge, menino. Menina é masculino, é der, tá? Então, essa lógica, tá? Só tem que tomar cuidado com duas palavras aqui, tá? Kind, que é criança, tá? Ela não é masculina, ela não é feminina, mas ela é neutra, tá? E bebê também, tá? Essa é a regra número 1. Agora, as demais regras são por grupos de palavras. Então, por exemplo, períodos do dia, Tageszeiten, períodos do dia, manhã, tarde, noite, tá? Tudo é masculino, com exceção da palavra Nacht, que é madrugada, tá? Que é feminina. Jahreszeiten, estações do ano. Então, as 4 estações vão ser masculinas. No português, se a gente for fazer uma comparação, a gente tem a primavera, o outono, o verão. Outono, verão, primavera e o inverno, né? Então, temos vários gêneros ali, porque segue a regra do sufixo no português. Aqui não, aqui eles são categorizados dentro de um grupo de palavras, tá? Da mesma forma, os Wochentage, que são os dias da semana também são masculinos. Os meses, os Monate, todos eles são masculinos, tá? Wetter, tudo que tem a ver com o clima, com o tempo, né? A chuva, a neve, o relâmpago, né? Só cuidado com zone, também é um fenômeno, né, do tempo, e a nuvem também é um fenômeno do tempo, mas elas são as duas exceções que são femininas, tá? Himmelsrichtungen, as direções, né? Norte, sul, leste, oeste, masculinas também. Marcas de carro, Automarken, tá? Züge, trens, então o nome dos trens, né? O ICE, o Regional Express, né? E o nome de bebidas alcoólicas, tá? Com exceção da cerveja. A cerveja é neutra, tá? Mas nas demais, todos são masculinos, tá? Então, esses aqui são os grupos de palavras, então, que são masculinas, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os sufixos, tá? Palavras que terminam em er e em ist, tá? Normalmente, tá? O que seria esse normalmente? Seria em torno de uns 90%, tá? Das palavras que terminarem em ER vão ser masculinas, tá?
mas não dá para aplicar essa regra 100%. Mas já dá para fazer uma boa aferição. Então, der termina como? Termina com er. Er, então qualquer palavra que termina com er vai ser der, né? Dá para fazer essa associação até sonora, tá? Pode ser que vocês vão errar, né? Dependendo de alguma questão que tenha para ser feita em alguma prova ou escrita de texto, mas a chance de vocês acertarem colocando der masculino é maior do que vocês colocarem qualquer outro artigo, tá? A mesma coisa com ist, tá? 90% de chance de serem palavras masculinas. Agora, os sufixos ling, or e ismos serão sempre masculinas. Então, é bom que a gente memorize estas três, tá? Ling, or e ismos, tá bom? 100% de eficácia. Seguimos. Agora falamos de palavras femininas. As palavras femininas são o maior grupo de palavras do alemão, tá? Então, se for para errar, que seja errando usando die. E cuidado, aqui não é die. Tem alguns alunos que têm influência do inglês de falar die. Nein, é die, tá? O E não se pronuncia, é como se fossem dois Is, tá? Bom, aqui, seguindo aquela mesma regra que eu falei do masculino, né? Falou uma palavra e deu a entender que ela é do sexo feminino, vai ser die. Por exemplo, mulher. Mulher, mulher é feminino, então vai ser die. Lehrerin. Lehrerin é professora. Então, professora é feminino, então é die, tá? Cuidado com a palavra Mädchen. Mädchen é menina, tá? Mas ela vai ser das. Ela entra depois numa outra regra que a gente vai falar lá, tá? E das Weib também. O que mais são palavras femininas? Agora vamos falar de grupos, né? De grupos de palavras. Então, marcas de moto, Motormarken. A gente tinha lá, ó, cadê? Aqui, Automarken. Então, marcas de carro eram masculinas. Agora nós temos marcas de moto femininas, tá? De Suzuki, de Harley Davidson e por aí vai. Nomes de embarcações, né? De Queen Elizabeth, de Georg Fock, de Europa e por aí vai, né? Aviões, Boeing, Concorde, Robin, né? Os números são em alemão, ou são em alemão, claro, né, Camila? São femininas, tá? E flores. Flores também são femininas, tá? Coisinha delicada, feminino, né? Dá para pensar dessa forma? Ajuda. E agora a gente vai para a parte dos sufixos. Aqui tem uma penca de sufixos. Aham, sim. Bom, a mesma dica que eu dei lá para o der antes. Terminou uma palavra em er, é der, der. Aqui a gente vai pegar como base o e, tá? Assim como o er era 90% de aplicação, o e também vai ser 90% de aplicação. Não dá para aplicar essa regra 100%, tá? Entre não aplicar e aplicar, apliquem, né? Porque aos poucos depois vocês vão reconhecendo as palavras que são com e, mas que não são femininas, né? Por exemplo, Junge, né? Junge, ele entra nessa regra aqui, figura masculina. Tá? Então, por mais que termine com e, não pode ser die, tá? Isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas 90% das vezes dá certo. Só tem que atenção um pouquinho também à questão do sentido, tá? Então, palavras terminadas em T,
tá? Geralmente, tá? As palavras que são terminadas com T, elas vêm de um verbo. Por exemplo, fart, né? Vem do verbo fahren, né? Fahren é andar de algum meio de transporte, né? Die Fahrt é a viagem, tá? Palavras terminadas em age, de passagem, de garagem, então geralmente também termina com, também são femininas, tá? E também termina com e, né? Mas aqui o sufixo age como um todo, tá? É, IN, palavras terminadas em IN, tá? Que é geralmente quando a gente usa para fazer o feminino das profissões, tá? Então, Professor, der, Professorin, die, né? Palavras terminadas com IK, tá? Geralmente femininas, ANZ, TA, trema, AT, ADE e ENS. Então, essas terminações todas aqui 90% das vezes são femininas, tá? Agora, as palavras terminadas ion, I, ur, shaft, heit, kite, ung serão sempre femininas. Então, aplicação de 100% da regra, tá? Ahn, tem algumas que são mais fáceis de decorar do que outras, né? Então, essas aqui eu tenho decorado todas. As do Dell eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, né? Mas então, de um modo geral, é isso aí. Vamos seguir. Agora nós vamos para o último, que é o das. Nomes das cores. Então, aqui grupos de palavras de novo, né? Não sufixos. Grupos de palavras. Farben, cores, né? São neutras. Os metais, tá? Como prata, ouro, ferro, tá? Tudo então são das, são neutras. Os elementos químicos são neutros. É, aqui, verbos substantivados. Lembram? Eu tinha explicado. Opa! Eu tinha explicado aqui que as palavras terminadas com T e geralmente vem de um verbo, que eu expliquei aqui do verbo fahren, e que transformou a palavra em fart e virou o substantivo viagem. Pois é, aqui vai acontecer a mesma coisa, só que não vai ter alteração no verbo. O verbo vai ser escrito da mesma forma, né? Não vai ser fahren para fart, vai ser lesen para lesen, ou seja, não mudou nada na parte escrita, né? Não trocou uma palavra, uma letra por outra letra, que nem lá no fahren, a gente tirou o N e botou o T no lugar. Aqui não. Aqui é lesen, lesen, schlafen, schlafen, schwimmen, schwimmen, tá? A única alteração é que quando eles são substantivados, eles têm que ficar com letra maiúscula, né? Isso vocês sabem, tá? E essa substantiva, assim, a gente chama isso de substantivação, tá? Do verbo. É quando ele se transforma num substantivo, tá? Ah, aí eles são neutros, tá? A mesma coisa acontece com adjetivos substantivados, tá? O que que é um adjetivo substantivado, tá? Eu pego o meu adjetivo e transformo ele num substantivo. Então, é, ao invés de eu falar, por exemplo, usar o schön aqui, ao invés de eu usar schön, schönes Mädchen, tá? Schönes Mädchen. Ao invés de eu falar schönes Mädchen, eu posso usar das Schöne, né? A bonita, né? Aí, dependendo do contexto, aí você vai ter que entender quem é a pessoa bonita do enredo, da discussão, da situação, tá? Mas isso encurta, tá? Tira o substantivo Mädchen,
bota o adjetivo no lugar do substantivo e ele fica daí sendo o substantivo, tá? Por exemplo, a bela e a fera. Nada mais é do que substantivação dos adjetivos, porque provavelmente o título seria A Bela Moça e a fera. é, e a fera. E a fera. Nem sei que animal que é a fera lá. Quero dar um exemplo, mas não sei. Mas enfim, que for o animal ali. Ahn, a fera lobo, uma coisa assim, né? Então, passa a sair o substantivo, mas como precisa de um substantivo, o adjetivo faz aquele papel do substantivo, tá? E aí, o que que acontece, tá? Geralmente termina com E, tá? Aqui, isso aqui já faz parte da declinação, mas eu não vou falar sobre isso agora. E ele fica com letra maiúscula e assume, então, o artigo neutro para ser como seu artigo, tá? Isso são grupos de palavras que determinam que elas são neutras. Agora, a gente tem também os sufixos, tá? Então, os sufixos shen e lein, tá? Os dois, tá? Sempre, sempre, sempre serão neutros, tá? E eles também são usados para fazer o diminutivo de alguma palavra, tá? Então, por exemplo, house, tá? House é casa, Häuschen é casinha, tá? Mädchen, ela já é uma palavra, não tem como tirar o Shen, porque a palavra Mat não existe. Então, ela já fica assim. Agora, Kindlein, sim, tira o line, fica Kind, que é criança. Então, Kindlein é criança pequena, tá? Agora, os sufixos nis, tum, ment e o, na maioria das vezes são neutras, né? Aquela eficácia dos 90% de aplicação, tá? Bom, é bastante conteúdo, é denso, é muita informação, mas para memorizar, tá? Existem algumas estratégias. Uma das estratégias que eu comentei com vocês é essa estratégia das cores. O que eu fazia? Eu pegava papéis coloridos, verde, vermelho ou rosa e azul. E aí, é, eu cortava em círculos e colei numa folha A4, né, os círculos, com esses sufixos, tá? Eu não trabalhava tanto com um grupo de palavras, que eu acho mais complexo. Eu prefiro trabalhar com os diminutivos, num primeiro momento, tá? E escrevia os principais diminutivos, não escrevia todos, tá? Os principais. Eu ia lembrando, assim, das palavras, assim, do alemão, e lembrava que Shen e Lein aparecia bastante, o Nis e o Ment. Aí eu botava lá no verdinho. Aí aqui eu lembrava. Aqui eu acho que eu tinha botado realmente todos, porque foram todos que eu memorizei. E no masculino, são poucos, né? Vocês podem ver aqui. É, eu consegui memorizar muito bem o link e o or. O ismos eu não tinha. E o er, eu tinha memorizado bem. Por mais que o er não fosse 100% de eficácia, eu coloquei ele lá. E por algum motivo eu consegui memorizar, tá? Isso, são dicas para pessoas que aprendem de forma visual. Agora, se vocês são pessoas que aprendem muito ouvindo, tá? A estratégia que vocês vão ter que usar é fazer rimas, tá? Não precisa necessariamente criar uma música, mas pode criar rimas ou uma frase que aquilo ali vai se repetindo e vá em- memorizando, que vocês vão memorizando, tá? É, enfim, existem diversas formas da gente aplicar, memorizar, né? E há listas de palavras, todas elas terminadas com um determinado sufixo, né?
e falar der, tatatá, para ir memorizando que aquele sufixo é sempre der, aquele outro sufixo é sempre di, né? Então, a princípio, seriam essas as dicas, assim, de antemão que vocês poderiam estar usando, tá? Para memorizar essas palavras. Não existe receita de bolo para decorar, tá? Mas antes fosse, né? Antes fosse, mas não é. Por fim, eu acho que a gente pode tentar colocar um pouquinho em prática disso que a gente viu agora, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios, pouquinha coisa, vou ampliar aqui um pouquinho, e a gente vai. é, Pronto. E a gente vai treinar um pouquinho. Primeiro, tá? Nessa primeira atividade aqui, a gente tem, em cada grupo, a gente tem 4 palavras. E tem uma que não pertence àquele grupo, porque ela tem um gênero gramatical diferente, tá? Como que a gente fala gênero em alemão? Artikel, artigo, tá? Artigo. Nesse caso, dá um. Lösung, Rose, Sozialismus und Logik. Então, ung, sempre feminino, e 90% feminino, e ik, 90% feminino. Tá? Deixa eu mostrar lá a regra de novo. Ó, ik, 90%. E, 90%. Ah, que era outra palavra lá? Ah, Rose, não? Ah, Lösung. Ó, aqui, né? 100%. O ismos. O ismos aqui. O ismos, vai? Aqui. O ismos é 100% masculino, tá? Agora aqui. Regen, Natur, Italiener und Motor, tá? Existe uma regra para sufixo com EN que a gente viu? Não, não existe regra para ele. Então, vamos ter que ver grupos de palavras. Vamos ver se ele entra em algum desses grupos de palavras. Qual é a palavra mesmo? Regen. Regen, todo mundo sabe o que que é? Chuva. Chuva entra aqui, ó. Wetter, tá? Condições de clima, de tempo. Então, Regen aqui vai ser masculino. Vamos botar um azul bonito. Aí, Regen, masculino. Agora, o R é um sufixo que existe em uma das regras? Vamos dar uma olhada. O R aqui não. O R aqui não. O R, o R aqui, 100% feminino. Então, o R 100% feminino. Então, já vamos marcar ele com rosinha aqui. Na tua. Aí. Estão brigando os dois ali. ER. ER é um sufixo. Ah, muito bem. ER, geralmente masculino, né? Der. Então, aqui a gente tem o masculino italiana, tá? Italiano. A palavra é italiano, não o idioma italiano, tá? Porque o idioma italiano é italienisch. Italiana
é a pessoa italiana, tá? Und Motor. O R é um sufixo ou não é? Aí, ó, 100% masculino. Então, a palavra aqui que está sendo penetra é o natua. Então, vamos riscar o natua. Natua era o feminino, né? Então, a palavra é... Palavra penetra aí. Queria usar outra palavra, não lembro. Grupo 3 de palavras. Neulink. Neulink. Link é um sufixo? Vamos ver aqui, então. Ó, sim. Link é um sufixo sempre masculino. Então, vamos marcar lá. Tá um pouquinho menos essa espessura, porque tá muito... Agora melhorou. Neulink, tá? Agora, catolicismos. Catolicismos, vamos ver. Ismos, 100% masculino. Então, já temos mais um masculino aqui. Vamos ver quem é o penetra. Montag, Montag. Tag, aqui, será que é um sufixo? Vamos achar. Não temos sufixo aqui. Ah, a. A aqui não cabe, tá? Porque aqui a gente tem TAG, ou AG, né? E aqui é AGE, então não vale, tá? Aqui também não. E aqui também não. Então vamos lá ver grupos de palavras agora, tá? Todo mundo sabe o que que é Montag? Montag é aquele dia que todo mundo não vamos generalizar, né? Mas a grande parte não gosta. É o primeiro dia de trabalho da semana. Segunda-feira. Isto. Então, segunda-feira é Wochentag. Wochentag, immer masculino, sempre masculino. Então, que a gente tem masculino. Bia. Bia termina com ER, tá? ER, geralmente masculino. Mas ele também entra num grupo de palavras. Ah, ele entra nesse grupo de palavras aqui, ó. Bebidas alcoólicas. E ele é uma regra de exceção. Pois é. Então, Bier é das, ele é neutro. Então, nesse caso aqui, é Bia neutro. Então, a nossa bebidinha aqui que é a intrusa. 4. Schönheit. Heit. Vamos ver se Heit é um sufixo. Sim, não, talvez. Ah, daqui não? Também não. E aqui, Heit. 100% feminino. É um artigo 100% feminino. Schönheit. Que é beleza. Rauchen. 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 Temos sufixo com EN. Vamos ver aqui, não tem. Sufixo com EN não tem. Com E tem, mas com EN não. Aqui tem ENZ, mas é outra coisa. E R, não é N, tá? Rauchen. Rauchen é um verbo, provém de um verbo que não se modifica. Lembra que tem aqueles verbos que se modificam? Fahren, fahrt, recebe um T, logo 90% feminino. E também tem aqueles que são os verbos substantivados, que não mudam nada, só ganham letra maiúscula. Então, ali a gente tem o rauchen, que é artigo neutro. Das Rauchen. Ment. Vamos ver se ment é um sufixo que aparece. Ahá, ment, 90% neutro. Opa, opa, usei o coisinha errado.
ment. E vamos ver studium. Geralmente neutro. Das Studium. Ah, mas de novo? Ué. Das Studium. Então, nosso penetra aqui é Schönheit, a beleza, o feminino. Agora, número 5. Klugheit. Heit. Vamos ver se é um artigo, um sufixo, perdão. Não. Aqui, Heit. Klugheit. Esperteza. Aham. Vamos lá. Klugheit. Feminino. Abend. Vamos ver se tem com end aqui algum sufixo. And, não. Aqui também. And, não. And também não. E aqui também não tem nenhum sufixo. Beleza. Mas Abend, então, é um grupo de palavras. O que que é Abend? Abend é noite. Noite é. Exatamente. Noite é um período do dia. Então, der Abend, masculino. Então, Abend aqui é masculino. Abend, masculino. Oma. Oma é uma palavra curtinha, né? Não tem sufixo, tá? Mas ele é um grupo de palavras, né? Se tu falar a palavra oma, avó, tu vai fazer referência a quê? A uma figura feminina, exato. Vai fazer referência a uma figura feminina. I, IN, IN é um sufixo, aqui não, aqui para profissões, né? Então, astrologin é um sufixo feminino de profissão, geralmente, né? Nosso penetra aqui, então, é o Abend. E o nosso sexto grupo de palavras terminou com Shen, é um sufixo. Aí, aqui, sufixo neutro, 100% neutro, né? Vamos botar outra cor aqui. Stöckchen. Beste. Termina com E. Poderia entrar nessa regra aqui do E, do sufixo E. Uhum. Mas como não é 100% de eficácia, e esse aqui, beste, vem do best, que é, que vem do good. Ele é um adjetivo. Então, a gente tem aqui um adjetivo substantivado. Assim, na verdade, ele é um superlativo do adjetivo substantivado, né? Então, outro departamento. Ment. Vamos ver se ment é um tipo de sufixo. Aqui. Element é neutro. Então, também temos um neutro aqui. E Wissenschaft. Wissenschaft, feminino, né? Aqui, ó. Sufixo feminino. Schaft. E 100%. Então, esse aqui é feminino, 100% feminino. Então, esse aí é o nosso penetra. Então, nós temos Natur, Bier, Schönheit, Abend und Wissenschaft. Tá? Os nossos intrusos, né? Tá, agora eu não vou mais fazer volta lá pro PDF, tá? Agora nós vamos ver aqui. Kofa, terminou em ER, 100%. Na verdade, não é 100%, é 90% de der. Muito bem, quem respondeu der acertou. Só botar a cor aqui, azul. Beleza. Opa, não foi? Por que não? Olha,
Agora sim, der. Vou botar um negrito aí. Agora, Bequerai. Bequerai. É... Bequerai, Bequerai. Terminou em EI. É o quê? Di. Deixei vocês pensar. É di. Di Bequerai. Di Bequerai. Feminino. Agora. Einsamkeit. Einsamkeit. Terminou em kite. É feminino. Muito bem. Terror. Terminou em OR. 90% de masculino. Masculino. Der. Isso aí. 90% de masculino. 90% de chance de ser masculino quando termina em OR. Reactor. Terminou em OR. Mesma coisa. Der, né? O que é o Pensem. Das. 100% não, desculpa, 90% de chance de ser neutro. Isso aí. Ismos. Ismos. O que é o ismos? Der ou das? É masculino, feminino ou é um sufixo neutro? Ai, agora eu tenho que colar, eu acho que ismos, só para não falar errado. É masculino. Isso. Ismos. É der. Der. Masculino. Vamos de sufixo kite. Kite sempre é boa, feminino. Ah, para que ficar escrevendo? Vamos duplicar isso aí. Facilitar a nossa vida. Hum, agora, ment. Der ou das? Chocolate? Acho que é das. Ó, 90%. Das Argument. Viram só? O professor às vezes também tem dúvidas e não tem nada de errado nisso, da gente consultar. O importante é que a gente consiga dominar boa parte. A gente não vai dominar tudo. Ah, é sempre aquela brincadeira, né? Quando a gente fala cidadãos ou cidadãos, né? Gera aquela dúvida na gente mesmo, na língua portuguesa, nas nossas regras, né? Então, imagina num outro idioma. Ion. Ion é um sufixo? Exatamente. Feminino. Die Situation. Então, aqui a gente tem de novo. Ion, religião. Então, é novamente. Tá? Ment. Ment, a gente acabou de falar. Neutro. Isso aí. Neutro. Das Dokument. Tá? Or. Já falamos do or. Or sempre vai ser? Sempre não. Sim, sempre. Sempre masculino. Der Direktor. Mädchen. Shen. Neutro. É o diminutivo e ele também é o neutro. Terminou em E. 90% de chance de ser feminino.
de 12. Terminou em ai. E em hide. Aham, os dois. Feminino, feminino, feminino. Die Bücherei, die Mehrheit. Terminou em link. É. Uhum. Masculino. Masculino, masculino, masculino. Terminou em UNG, em ung. O que é? Uhum. Feminino. Terminou em shaft. Shaft. Sempre? Sempre feminino. Muito bem. Terminou em line. Line é um diminutivo neutro. Cadê o neutro? Aqui para a gente duplicar. Neutro. Das Tischlein. Terminou em UR. UR. Geralmente, não. Sempre feminino. Die Figur. Die Kultur, né? Iment. Terminou em ment. Neutro. Muito bem, tá? Ment. Bom, a gente termina os exercícios aqui. É, deixo também esse arquivo de PDF disponível aqui abaixo na descrição para vocês terem acesso dessas regrinhas do Der, Die, Das para que vocês possam praticar, tá? Lembrando sempre das dicas, tá? Cores, rimas, e tudo o que vocês puderem utilizar para memorizar, né? E quando vocês forem aprender uma palavra nova, busquem aprender ela sempre com o artigo. Desses dias em aula, a gente estava fazendo um exercício desses e eu fui lá e falar a resposta e falei de Beccaray. Parece que tu estuda com o artigo junto já, parece que é uma palavra só, né? Dá essa impressão de que é uma palavra só, né? Então, aprender um substantivo novo já com o artigo, decorar essas regrinhas, pelo menos de alguns sufixos nesse primeiro momento, separando por cores, e também fazendo uma brincadeira com rimas, para quem é um tipo auditivo para decorar, tá? Bom, rapidamente resumindo, tá? Os três gêneros do alemão são o der, o die e o das, que é o masculino, o feminino e o neutro, tá? Então, existem algumas regras para a gente decorar, que é por grupo de palavras e também pelos sufixos, tá? Eu acho que começar a estudar pelos sufixos é mais fácil nesse primeiro momento, tá? E por mais que às vezes não faça sentido agora, é importante a gente saber essas regras, tá? Porque elas vão ajudar vocês lá na frente, tá? Eu lembro que eu falei da importância depois na declinação e também para vocês não parecer que vocês são índios falando, né? Imaginem sempre um gringo falando português com vocês e não sabendo dominar muito. É assim que eles veem vocês falando também, tá? Então, treinem, façam exercícios na internet, tem bastante, tem muita coisa, tá? Apliquem. E quando forem fazer a declinação, analisem não só o gênero da palavra, mas analisem também qual é o caso que é. Eu sei que não faz muito bem parte dessa matéria, dessa aula de hoje, mas vale a dica, tá? E busquem sempre fazer bastante exercícios e colocar isso na prática do dia a dia. E se vocês puderem estudar o substantivo já logo com o seu artigo, dá a ideia de como fosse uma palavra só, fica muito mais fácil também. E não precisa tanto dessas regras, porque vai virando automático para vocês, tá? Não desistam,
Alemão, ele é difícil, mas ele é muito lógico. Então, uma vez que você pega a lógica, você consegue fluir no alemão, tá? Eu deixo, então, aqui embaixo esse PDF das regras do Der, Die e Das para vocês acessarem, tá? Então, tá bom. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem e me enviem sugestões para as próximas aulas do que vocês gostariam que a gente trabalhasse aqui, para que vocês possam ter mais tranquilidade nos estudos também e para clarear assim um pouquinho mais a explicação de uma determinada questão gramatical ou qualquer outra coisa, tanto cultural quanto de como que fala, burocrática às vezes também, tá? Sobre provas de proficiência, tem uma galera aí agora que está se preparando para a prova de proficiência, a gente está com um grupo gigante aí, fazendo os preparativos. Hoje, inclusive, um grupo está fazendo sua prova, então é isso, tá? A gente está aqui para ajudar vocês da melhor forma. Comentem, enviem no direct, se comuniquem, a gente quer ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tschüss!